Olá, tudo bem? Eh, Diante de tantas coisas que eu tenho presenciado e ouvido a respeito do nome de Deus e tenho observado as pessoas que creem em Deus completamente perdidas e divididas. Deus representa a união, né? União dos povos, união das pessoas, união das famílias. E Jesus falou que reino dividido não prospera, casa dividida não prospera, família dividida não prospera. E quando a gente conhece um pouquinho da palavra, dá para entender o que realmente está por trás de tudo isso. Eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência. Há 22 anos eu estudo a Bíblia, estudo e falo com Deus, e ouço a voz de Deus. Ele me responde, ele me ensina. Quando eu tento procurar outros meios para aprender, eu escuto pela madrugada. Sou eu quem te ensina. Então eu aprendi a ter temor e tremor de Deus. E entender que para você compreender muitas coisas que estão escritas na Bíblia, o comportamento do ser humano, as reações, primeiro tem que ter um novo nascimento. Sem o novo nascimento, tudo se torna confuso. As pessoas são levadas a um movimento religioso, apenas isso. E aí começa a se desgastar, né? Dentro desse movimento religioso, começa a se desgastar e fica um pouco perdida. E Jesus, ele veio para trazer a libertação, trazer a verdade que liberta, trazer o reino. Ele disse, há quase 2000 anos atrás, ele disse, eis que é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. O precursor dele, João Batista, também disse que o reino é chegado. Só que já se passaram tantos milênios, né? Tantos anos e séculos, mas a verdade, ela foi paralisada. Por quê? Porque o homem se envolve mais com as coisas desse mundo, porque é natural, do que com as coisas espirituais que não vê, que são coisas invisíveis. Porém, existem leis eternas, e essas leis eternas, elas nunca param. Dia e noite, elas são executadas. E talvez eu possa falar um pouco mais a respeito de duas leis eternas, para que você possa começar a entender o que está acontecendo junto comigo, né? E se tiver alguma dúvida que eu possa responder, pode me enviar uma mensagem, né, que eu vou deixar o meu número do WhatsApp ou o meu endereço de e-mail, e você pode se comunicar comigo, desde que esteja com boas intenções, né? Porque nós não somos donos da verdade. A verdade está em Cristo, né? Na consciência eterna. Ele é a consciência eterna. Ele foi dotado da consciência eterna. Nós temos a consciência eterna dentro de nós. Em Eclesiastes 3:11, Deus diz que fez tudo formoso e colocou dentro, e criou o homem, e colocou dentro do homem, que é na mente, a eternidade. Algumas traduções bíblicas diz que colocou o mundo dentro do homem,
sem que o homem possa compreender desde o início até o seu fim. No entanto, a evolução, entre aspas, né, do homem, levou ele a ser muito mais terreno do que espiritual. Então, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Ele sofre, quer corrigir as consequências do sofrimento lá na ponta, mas não quer corrigir a causa, entender a causa. Por que está acontecendo determinadas coisas? Por que acontecem determinadas coisas? Por que às vezes a pessoa sofre uma situação, supera aquilo, depois dali a pouco ela está novamente na mesma situação, representando aquele povo que fala na Bíblia, que saiu da terra de escravidão para a terra prometida, só que não conseguiram chegar na terra prometida, porque ficou girando em círculo. E muitas vezes a nossa vida também é assim. Por não entender e por não obedecer, aceitar, entender, aceitar e obedecer à vontade de Deus, à verdade que liberta, a pessoa fica perdida. E aí vai, quando está alcançando a bênção, volta de novo para ser corrigido novamente, né? Como se fosse alguém, como se fosse Deus trazendo a pessoa de volta para o deserto, para ficar rodando em círculo, como se fosse um castigo, que na verdade não é. Deus não está castigando ninguém, né? Deus, ele usou e usa metáforas, metonímias, analogias, parábolas, para se comunicar com a mente estreita do homem. Porque se o homem tivesse uso total da sua mente, o mundo não existiria mais, o universo não existiria mais, porque haveria uma provocação, explosão mundial, universal, né? Que não ia, porque a vontade do homem não é perfeita, a vontade própria do homem não é perfeita. Ele age com perfeição em algumas coisas, com sabedoria, porque dentro dele habita um ser eterno, habita a consciência eterna. 24 horas por dia, Deus atua dentro do homem. Não importa a sua religião. 24 horas por dia, Deus atua dentro de você. Como eu sei disso? Eu sei porque você respira, porque você está ouvindo isso, porque você está vendo isso nesse momento. Então, se você está respirando, quem está colocando o fôlego de vida nas suas narinas é Deus. Quem movimenta o seu coração, manda os comandos para que o seu coração pulse, é Deus. Quem organiza para que todo o seu sistema digestivo funcione é Deus. Apesar dos danos que o homem causa para si próprio. Apesar do homem nunca se interessar o que está por trás de determinadas situações na vida dele. Ele simplesmente quer corrigir lá na ponta, que é o paliativo, né? Tomar aspirina para sanar a dor de cabeça. Mas ele não vai atrás para saber o que está causando a dor de cabeça. Por que isso não deu certo? Por que isso não está dando certo? Por que aquela situação que eu esperava, que eu acreditava, que Deus tinha me presenteado com aquela situação, por que não foi para frente? Muitas pessoas se casam, falam, foi Deus que colocou essa pessoa no meu caminho, foi Deus que me abençoou com essa pessoa, foi Deus, e atribui para Deus, porém, ele não sabe por que não deu certo. Ué, então Deus falhou? Se não falhou, ou mesmo que se falhou, eu deveria ter interesse em saber o que houve, aonde foi
que eu errei? Aonde foi que falhou? Então, eu espero contar com a sua presença aqui, se você tiver interesse em saber. Quero falar muito, muito, muito a respeito do novo nascimento. Sem o novo nascimento, é muito difícil você enxergar o reino. Jesus falou para Nicodemos, quem era uma pessoa super capacitada com relação ao conhecimento de Deus, ele falou, precisa nascer de novo, Nicodemos. Ah, mas como se faz esses milagres que você é um ser humano normal, como que você faz esses milagres, Jesus? Precisa nascer de novo, para você enxergar o reino. Só enxergar o reino. Eu costumo falar que os coachings já estão enxergando o reino, né? Porque eles já avistaram qual é o caminho. O que tem iluminado a mente deles, eles têm prosperado. E eles estão ensinando isso. E faturando bastante. Tomara que faturem bastante mesmo. Porque estão abrindo a mente de muita gente que está fechada. Mostrando uma luz, uma resposta que as pessoas não têm encontrado na religião. Né? Não têm encontrado. Por quê? Porque a religião paralisou, estacionou. Foi iludida por shows, apresentações, estratégias. Deus não precisa de estratégias. Ele é Deus, simplesmente Deus. Então, cada dia, você aprendendo um pouco, você vai sentir um desejo de compartilhar um pouco. E eu sempre compartilho com quem se aproxima de mim, com quem está perto de mim, com as pessoas e os lugares onde eu fui, aonde eu estive, aonde eu posso ir. E tudo que eu tenho comido do trono de Deus, o maná que tenho me alimentado, eu também compartilho, né? Eu compartilho porque se eu ficar guardando o maná, ele estraga, né? Ele estraga. Então, eu quero estar sempre aqui, agora, compartilhando com você e tirando dúvidas também, se eu tiver do meu alcance, porque o que eu não souber, eu vou recorrer ao Espírito de Deus, para que Ele me oriente como que eu tenho que falar para você. E eu espero conseguir trazer alguma luz para você de entendimento, né? Agora, quero completar. Quando Jesus fala para Nicodemos, ele fala 2 vezes sobre o novo nascimento. Sem o novo nascimento, não dá nem para ver o reino. Quando ele fala outra vez a respeito do novo nascimento, ele fala, se não nascer da água e do Espírito, não dá para entrar no reino. Não pode entrar no reino. E eu ouço muita gente falando, Maranata, vem, Senhor Jesus. O final dos tempos chegou. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aguardando a vinda de Cristo. E não sabem o que estão falando, porque isso é uma forma egoísta de falar. Porque ninguém está preparado. Ninguém está preparado para que Jesus volte. E outra coisa, Jesus, ele não tem que voltar, porque ele já está, ele falou, jamais deixarei vocês, nunca os abandonarei. Ele já está com todos, mas a pessoa não sabe que está com ele, porque toma atitudes mediante a humanidade, os desejos humanos, a vontade humana, a ira humana. Aonde existe o amor de Cristo, não há lugar para o ódio. Não há lugar para a mentira.
Não há lugar para manobras, para estratégias. Não há lugar. Porque Ele é Deus. A estratégia é criação do homem. Ele precisa de estratégias. Então, há parábolas de Jesus, há parábolas na Bíblia, contextualizando o ambiente que a pessoa vive para que ela alcance uma resposta. Mas não é procedimento vindo do trono de Deus. É da consciência humana. E o homem tem que aprender a distinguir o que é humano e o que é divino. E aí ele vai ter muito mais sabedoria e autoridade quando falar. Vai ter temor de Deus, porque com temor ele vai falar coisas que vão ser concebidas para o bem dele e do outro. Se o que eu estou desejando não vai ser benéfico para o outro, isso não provém de Deus. Isso não vem de Deus. Então, são muitas coisas, mas que podemos ajudar a esclarecer e que podemos compartilhar, né? Eu com o Espírito Santo de Deus que habita em mim, poder trazer esclarecimentos e ajuda para quem está um pouco confuso, né? Mesmo que você tenha certeza que Deus está com você, e eu sei que Ele está com qualquer pessoa, Ele está o tempo todo. Mesmo que você fala, Deus me abandonou, Deus nunca abandonou. Ele está o tempo todo com você, porque senão seu coração não estaria batendo, senão você não estaria respirando, senão você não estaria, o seu organismo não estaria exercendo as funções fisiológicas normais. Seu estômago não estaria funcionando, triturando os alimentos. Sem a presença de Deus é impossível viver. Não há vida. Tem muitas maneiras de Deus agir no corpo do homem, né? Mas Ele quer agir principalmente na mente. A mente que é a terra prometida. Ficará para a próxima vez. Quando eu passar por aqui, vamos falar sobre a terra prometida. Um bom dia. Passar bem. Que Deus possa esclarecer muitas dúvidas e trazer a revelação da verdade, do novo conhecimento, do novo nascimento e da verdade de Jesus Cristo nessa terra. Amém? Fiquem com Deus.